Hoje o que eu vou te mostrar aqui é que eu não invisto em imóveis e eu quero te explicar o porquê eu não invisto em imóveis e como você pode investir no mercado imobiliário sem necessariamente precisar comprar um imóvel ou ter um imóvel em seu nome, ok? Então vai ficar muito claro aqui para você, tenho certeza que ao final dessa nossa aula rápida, você vai entender e vai concordar comigo pelos motivos pelos quais eu não invisto em imóveis e qual é o caminho mais interessante para rentabilizar esse capital que você pode estar pensando em guardar para comprar um apartamento, para comprar uma casa, para depois poder alugar e ter essa renda vitalícia aí para complementar a sua renda principal. A gente tem uma forma que é muito mais simples, muito mais rentável e é por isso que eu não invisto em imóveis, ok? Então, vou relacionar aqui de forma muito prática os principais motivos para que comece a clarear para você qual é a real razão de eu não investir em imóveis. Eu acredito que até o final aqui você vai entender que também investir em imóveis não é para você. E depois a gente entra então em qual é a opção, a melhor opção para investir no mercado imobiliário. Para receber o seu aluguel mensal, para receber o seu aluguel de forma vitalícia e mais interessante ainda do que o aluguel de imóveis, para que você possa receber aí o seu aluguel de forma crescente todos os meses. Maravilha? Então fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai entender e vai querer buscar esse outro tipo de investimento que eu vou te falar aqui. Certo? Estamos combinados? Se você ainda não me segue, já vou te convidar para se inscrever aqui no canal, assinalar o sininho para ser avisado a cada vez que eu publicar uma nova aula como essa. E já vou te pedir também para deixar a sua curtida. Se você gostou do tema, confia que o resultado você vai gostar mais ainda. Então eu vou te pedir, na verdade, não te custa nada, só um clique, deixar sua curtida aqui na aula, porque assim a plataforma vai distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. E essas pessoas vão ter a mesma oportunidade que você está tendo hoje, de descobrir, de entender por que eu não invisto em imóveis e qual é o caminho que hoje eu utilizo para investir no mercado imobiliário sem ter um imóvel em meu nome, sem todas as outras questões que a gente vai ver aqui, que eu vou justificar para você por que eu não invisto em imóveis. Maravilha? Então vamos lá, vamos começar a relacionar aqui os motivos pelos quais eu não invisto em imóvel. O primeiro dos motivos é que é alto valor de capital necessário, certo? Afinal de contas, para você investir num imóvel, você vai precisar ali de pelo menos, depende do imóvel, sem dúvida nenhuma, mas de pelo menos ali 250, 300 mil reais, talvez um pouquinho menos, enfim, depende muito do estilo do imóvel que você vai querer comprar e de qual é a renda de aluguel que você espera ter com ele. Mas de fato é um alto valor de capital que é necessário num primeiro momento para concentrar o investimento em um único imóvel. Então, o segundo motivo é a concentração. Eu tenho que pegar muito capital e ele vai ficar concentrado num único imóvel. Entende? Então, é a mesma coisa que a gente fala de nunca postar todas as fichas num único número, quando se fala de jogar roleta, enfim. Mas é uma expressão comumente usada, né? Então, nunca poste todas as fichas numa única opção, numa única aposta, num único número. Aqui seria a mesma coisa. Então, para eu comprar um imóvel, eu vou precisar de muito dinheiro e eu vou colocar todo esse capital num único imóvel. Então, eu não tenho outra alternativa. Se der algum problema com aquele imóvel, com aquele contrato de locação, pronto, eu não tenho mais a minha renda. Então, não faz muito sentido do ponto de vista de investimento, de segurança e de garantia que aquele investimento, de fato, vai me gerar retorno. Ok? Qual é o terceiro motivo aqui? Baixa liquidez. Por que baixa liquidez? Porque, vamos pensar aqui, quando eu compro um imóvel, eu tenho
não é um processo simples, eu tenho que encontrar aquele imóvel que seja do meu gosto, que atenda todos os meus objetivos, as minhas intenções, para então eu fazer o pagamento e ter o imóvel transferido em meu nome. Para fazer a venda, a única forma que eu tenho de ter liquidez daquele capital que eu investi no imóvel é fazendo a venda daquele imóvel. E a venda, ela também não é um processo simples. É preciso anunciar, é preciso ter contato com a imobiliária, é preciso esperar o tempo do anúncio gerar ali, alcançar muitas pessoas para começar a se tornar mais visível e começar a despertar o interesse das pessoas. Então, assim, a liquidez de um imóvel, ela é muito baixa. Exceto em alguns casos específicos onde a venda é muito rápida porque a localização é muito boa, o mercado está aquecido, enfim, mas ainda assim a gente está falando de um capital alto. Então a pessoa ou precisa ter aquele capital ou vai depender de um financiamento, de um empréstimo, e antes disso depende de estar alinhado, aquele imóvel estar alinhado com os objetivos e as intenções daquela pessoa. Então, de fato, a liquidez de um imóvel, ela pode ser aí de 30 dias, mas ela pode ser também de mais de ano. Existem muitos casos onde as pessoas tentam vender os imóveis e não conseguem. E num momento de necessidade, você acaba perdendo valor, risco, aí vamos começar a falar de risco, de perda de valor para acelerar uma venda. Então, se eu tenho necessidade de vender por alguma emergência que aconteceu, por alguma questão familiar e que eu preciso desfazer daquele imóvel, eu posso demorar um tempo que eu não tenho. Né? Eu posso ter que demorar um tempo que eu não tenho, porque eu preciso daquele dinheiro disponível. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que baixar o preço para que você consiga vender aquele imóvel. Então, além da baixa liquidez, você tem o risco aí de perder uma parte do valor principal. O que mais? Só buscando motivos aqui. Comenta aqui para mim no chat se você identifica algum outro motivo que eu ainda não relacionei aqui. Eu ainda não acabei, mas pode ser que você encontre alguns outros motivos que eu não vou listar aqui. Ok? Custo de manutenção. O custo de manutenção estrutural de um imóvel, ele é seu. Independente do imóvel estar alugado ou não, esse custo é todo seu. Então, deu um problema de vazamento, deu um problema de questão elétrica, qualquer problema que seja estrutural, o custo de manutenção ele é todo seu. O inquilino não vai arcar com isso, ok? Taxas e impostos. Isso aqui é do proprietário, não é do inquilino. Maravilha? Então, você coloca seu dinheiro lá, você vai receber o aluguel, mas tem uma série de outros custos que você acaba muitas vezes não colocando na ponta do lápis ali para fazer a conta e ver o quanto de fato sobra líquido para você de renda de aluguel. Então, muitas vezes a pessoa compra um imóvel, financia a parcela ali de R$ 1.500 porque sabe que vai conseguir alugar por R$ 1.500. E aí fica feliz, porque o imóvel está se pagando, os R$ 1.500 que recebe do inquilino, paga o valor do financiamento e está tudo certo. Mas, na verdade, não está vendo por trás que tem uma série de taxas, que tem o custo da manutenção, que tem o risco da inadimplência, que tem o risco de perder valor se precisar vender de uma forma acelerada, que tem o custo da imobiliária. Afinal de contas, para você vender depois, você vai pagar a comissão para o corretor. E se você optar por não fazer a gestão desse contrato de aluguel, você vai ter ali o custo da imobiliária de 8% em média ao mês sobre o valor do aluguel. Então, muita gente hoje tem a fonte do aluguel, a fonte de renda do aluguel, como uma renda complementar ao salário, mas não consegue ter tempo para fazer a gestão desse inquilino, para fazer a gestão do imóvel. Então, acaba colocando na mão de uma imobiliária e essa imobiliária cobra todos os meses ali, pelo valor do aluguel, ela cobra um percentual, em média hoje, 8% ao mês. Então, esse custo você tem que tirar da sua conta também. Qual outro motivo aqui? Outro risco de ficar sem inquilino. Ou de ficar sem inquilino. Então, você tem o risco de, por algum período, ou na troca de contrato,
ou porque o inquilino de fato decidiu por devolver o imóvel, você fica um período sem receber a renda daquele aluguel. Então, o problema aqui fica sem a renda do aluguel. Fica sem a renda. Ok? Outro ponto aqui, você depende de um único inquilino. Afinal de contas, a gente está falando de um único imóvel. E o que está direcionado ao depender de um único inquilino? O risco de inadimplência. Porque se esse inquilino ele tem qualquer problema financeiro e ele não consegue te pagar, é claro que você tem a lei a seu favor. Então você pode, depois de 2 ou 3 meses ali de inadimplência, entrar com um pedido de desocupação do imóvel, de despejo. Mas é o estresse, é o custo, são 3 meses pelo menos sem receber aluguel, você não sabe nem em quais condições você vai receber o seu imóvel de volta, provavelmente você vai ter um custo de manutenção para colocar ele em ordem de novo, para fazer uma nova locação. Então vamos considerar aí que no mínimo, você vai perder de 3 a 6 meses a renda do aluguel, além do custo que você vai ter para colocar ele de novo em condições de ser alugado. Então, assim, 10 motivos aqui, só 10. Se a gente ficar pensando aqui, a gente vai ter mais. Fora, eu coloquei aqui depender de um único inquilino, vou complementar aqui com a dor de cabeça que é ter um inquilino quando ele começa a dar trabalho. Então, você precisa ter sorte de conseguir negociar com um inquilino bom. E a gente só vai saber isso depois que a gente negocia, depois que ele entra na casa e que ele começa a pagar em dia e começa a cuidar da casa como nós cuidaríamos, certo? Então, o que a gente tem aqui são 10 motivos, 10. E, como eu falei, se a gente ficar mais tempo aqui, a gente pode até encontrar mais, mas não é o nosso objetivo. É suficiente para você? Aproveita e deixa sua curtida aqui nessa aula. Isso é muito importante para que essa aula possa alcançar mais e mais pessoas, ok? Faz sentido tudo que a gente viu aqui? Entendeu tudo que envolve o valor de um aluguel, o valor de você investir todo o seu capital num imóvel para receber aluguel, o tanto de variáveis que a gente tem aqui? O que acontece no final do dia é que... Deixa eu descer esse carinha aqui e a gente já vai falar de valor de aluguel aqui. O que acontece aqui no final do dia é que o valor do aluguel, vamos falar em rendimento agora, ele representa, em média, 0,5%. Vamos fazer um cálculo otimista aqui. 0,5% do valor do imóvel. Certo? Então, isso é o que a gente tem mais ou menos de valor de aluguel. Quando você coloca as taxas, descontando taxas e impostos. Não falei de uma... Eu falei de taxas e impostos aqui, inclui o imposto de renda sobre o aluguel. Quando a gente coloca aqui o desconto de taxas, impostos, manutenção, comissões da imobiliária, essa conta começa a ficar cada vez pior, cada vez mais difícil de fechar. E aí, um cálculo médio que a gente usa de mercado, então, qual é a receita efetiva do aluguel mensal? Ele fica em 0,35% do valor do imóvel. 0,35, gente. É muito pouco. É muito pouco. Então, o que vai acontecer aqui? Você acaba tendo o seu capital investido, um alto valor de capital investido, com todos esses riscos e essas variáveis que eu coloquei aqui para você, e ainda com o risco de ter inadimplência, e eu nem coloquei inadimplência aqui nesse cálculo do 0,35, e tudo isso para quê? Para você receber 0,35 do valor do imóvel, de valor líquido na sua conta. Então, aquela conta de, vou investir num aluguel, num apartamento de 300 mil reais para receber 1.500 por mês de aluguel,
na verdade, esse 1.500, quando a gente faz a conta bonitinho, tirando todos os gastos ali, vai sobrar 0,35%, não vai ser o 0,5% ao mês. E esse 0,35, ele vai representar, na verdade, vamos falar de valores aqui, 1.050. Só que você tem um custo de financiamento de 1.500, se você fez o financiamento como o exemplo que eu dei. Ok? Então, quando a gente pensa aqui e normalmente faz as contas sobre o 0,5%, a gente está esperando 1.500. Mas, na verdade, o valor líquido que você recebe, os 1.050. Certo? Agora, vamos pensar em alternativas aqui. Como a gente investe no mercado imobiliário sem que a gente tenha toda essa dor de cabeça, todas essas variáveis, todos esses custos e que a gente consiga, olha isso, vamos trazer aqui para baixo, objetivo de rendimento de 0,9% ao mês, líquido de impostos. Então, 0,9% ao mês ali, ó, creditado na conta, bonitinho, de forma automática. Então, pagamentos mensais automáticos creditados em conta. E aí? Acha que vale a pena? Parece ser melhor do que aquilo que a gente viu? Outra vantagem aqui. Valor do investimento a partir de R$10. R$10 por cota. Então lembra que eu falei? Você não precisa ter um imóvel em seu nome. Não precisa ser um único imóvel, você pode investir em diversos imóveis e você pode começar a investir a partir de R$10. Então você não precisa pensar em financiamento, você pode começar aos poucos. E se você estiver pensando, por exemplo, eu tenho R$100 mil para dar de entrada e os outros 150 mil, os outros 200 mil, porque a gente falou aqui do valor de imóvel de aproximadamente 300 mil. Deixa eu descer ele aqui. Eu vou deixar anotado aqui o exemplo dos 300 mil que a gente está falando, certo? Então, você não precisa dos 300 mil. Você pode começar com R$10 por cota. E aí, ao invés de pensar em, eu tenho 100 mil de entrada, eu vou dar a entrada no imóvel, eu vou entrar com um pedido de financiamento, e esse financiamento eu vou pagar R$1.500 por mês, você pode pegar esses 100 mil reais, já vou usar o exemplo aqui, e 100 mil reais já começa a gerar renda mensal de, a gente colocou 0,9 ali, 900 por mês. Entende? Então, é muito diferente e aí você não precisa mais sem imobiliária, sem inquilino, sem impostos e taxas. O que te parece? Parece ser mais vantajoso do que a gente viu ali em cima? Pois é exatamente isso que acontece quando você investe em fundos imobiliários. À medida que eu fui dando os exemplos aqui, eu tenho certeza que você já começou a identificar qual seria o investimento. E é isso, fundos imobiliários. Então, o que a gente vai ter aqui é que, através dos investimentos em fundos imobiliários, eu consigo uma rentabilidade de 0,9% ao mês líquido de imposto de renda. Eu vou deixar em verdinho para deixar destacado aqui as vantagens, tá? Então, 0,9% ao mês líquido de imposto de renda, que é 3 vezes, quase 3 vezes o valor do aluguel líquido que você ia receber. Pagamentos mensais automáticos creditados na sua conta, esquece o risco de inquilino não te pagar e ter que ficar entrando com processo na imobiliária para conseguir receber. O valor do investimento você pode começar com valores menores.
Se você já tiver um valor para dar de entrada que você estava pensando em fazer no apartamento ou na casa, você já começa a gerar renda de forma automática em menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Ok? Sem imobiliária, sem inquilino, sem impostos e taxas. Simplesmente abrindo conta numa corretora, analisando quais são os fundos imobiliários mais interessantes de diversos segmentos diferentes, você vai investir. Outra vantagem aqui, vamos voltar um pouquinho. Diversos imóveis em diversos segmentos diferentes. Você não tem a dependência de um único imóvel, a dependência de um único inquilino. Mais uma coisa, liquidez, D+2. Se você precisar vender esse seu investimento, resgatar esse dinheiro que você colocou no investimento, depois de 2 dias o dinheiro está na sua conta. É isso. É assim que funcionam os fundos imobiliários. Então, seja muito bem-vindo ao mundo dos fundos imobiliários. Esse é um dos tipos de investimento mais interessantes para você que quer receber uma renda mensal com seus investimentos, investindo no mercado imobiliário, mas sem a necessidade de comprar um imóvel e de depender de imobiliária e de depender de um único inquilino e entrar em todos os riscos que envolvem a compra de um imóvel. Maravilha? Então, como investir no mercado imobiliário sem necessariamente comprar um imóvel e colocar esse imóvel no seu nome? Através de cotas de fundos imobiliários. O objetivo dessa nossa aula não é a gente falar sobre fundos imobiliários. Eu tenho um workshop gravado sobre fundos imobiliários. Foi o workshop que eu dei ao vivo e eu fiz a gravação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link para você destravar ali, desbloquear o seu acesso ao workshop gravado com valor promocional. E eu não tenho dúvida de que o que você vai ver nesse material, nesse workshop, vai te clarear tudo o que você ainda precisa, que você ainda ficou em dúvida aqui de tudo que a gente falou e que você vai querer dar o seu próximo passo, você vai querer começar a investir em fundos imobiliários. Uma coisa muito importante que eu não falei aqui, para a gente comparar os valores, lá em cima a gente falou em 1.050, certo? A receita efetiva do aluguel mensal, 1.050, valor líquido depois de todos os impostos. Se a gente investir 300 mil reais em cotas de diversos FIs, a gente pode ter uma renda mensal, considerando aquele 0,9% ao mês, de R$ 2.700. R$ 2.700 creditados de forma automática na sua conta. Se aqueles 1.050 eram suficientes para você, o que você pode fazer com esses 2.700? Ou se você tinha feito a conta dos 1.500, vamos considerar o 1.500, o que você pode fazer é, desses 2.700 que você vai receber todos os meses, você resgata 1.500 e os outros 1.200 você reinveste em novas cotas. Dessa forma, você vai ter um patrimônio crescente. E tendo um patrimônio crescente, a sua renda de aluguel ela vai ser crescente também. Então, o primeiro mês vai ser 2.700. No mês seguinte, se você resgatou 1.500 e reinvestiu 1.200 e fizer esse movimento todos os meses, no mês seguinte você vai ter aproximadamente ali entre 100 e 110 reais a mais. Então, o 2.700 já vira 2.800, depois ele vai virar 2.950, depois ele vai virar 3.100 e assim vai. A cada mês você vai ter uma renda mensal crescente, que o seu aluguel jamais te daria. No máximo você conseguiria renegociar ali uma reposição de inflação. Aqui não, você vai ter aluguel crescente de forma vitalícia. Afinal de contas, você só vai deixar de receber se você vender as suas cotas de fundo imobiliário. E lembrando que se você vender, você vai receber em 2 dias o seu dinheiro de volta. Ok? Fechado? Valeu a pena? Já está pensando diferente? Já desistiu de comprar o imóvel? Entendeu agora por que é que eu não invisto em imóveis? Ficou claro para você por que eu não invisto em imóveis? Vou fechar aqui com os motivos por não investir. Porque os motivos para investir e onde investir, você já entendeu. Certo? Vou deixar menorzinho para caber na tela aqui. Maravilha?
Tá claro para você, então, por que eu não considero que investir em imóveis é uma boa opção de investimento? Por que eu não invisto em imóveis e por que eu acho que você também não deveria investir? Porque existem opções muito melhores, muito melhores. Então eu vou deixar aqui o meu convite para você, por um valor promocional, de fato. Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula o link para você desbloquear o seu acesso e assistir ao workshop de fundos imobiliários. Eu vou te mostrar lá tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários para tomar a sua decisão de começar a investir com total segurança, com total clareza do que se trata esse tipo de investimento. Ok? Lembrando, curta esse vídeo, se você gostou do conteúdo, se você gostou dos resultados que eu te mostrei aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber o aviso sobre as próximas aulas publicadas. Eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha sido muito útil para você. E a gente se vê então na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.